E aí, beleza? Será que você também tem a mesma opinião que eu e acha que às vezes o Enem parece uma várzea? Sim, o que é uma várzea, né? É aquela coisa bagunçada, sem sentido, que todo mundo fala o que quer, todo mundo expressa a sua opinião, todo mundo tem uma verdade absoluta. E eu tenho muita convicção de que o Enem realmente ele parece uma várzea. E vou te explicar por quê. Todo mundo acha que é especialista em Enem. Você já parou para pensar que uma pessoa que está estudando para o Enem no cursinho, às vezes está com 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, já se acha super especialista, sabe dar dicas, sabe dar prazo de estudo, sabe fazer cronograma de estudo para as pessoas e aí faz o famoso canal no YouTube, começa a fazer aula, começa a vender aula e se torna aquela sumidade em relação ao Enem. E aí você pensa, pô, um monte de professor trabalhando há muitos anos, tem gente que tem 10, 15, 20 anos de experiência e muitas vezes o que essas pessoas com anos e anos de experiência têm para falar é ofuscado por uma pessoa mais nova sem qualquer experiência profissional na área. Às vezes a pessoa fez 2 anos, igual eu estou falando, e se acha um puta especialista no Enem. Isso tem algum problema em relação a isso? Essa é a discussão que a gente vai fazer aqui e eu quero saber a tua opinião. Aproveita e já deixa nos comentários aí a opinião que você tem sobre esse assunto. Se te incomoda o fato de todo mundo se achar super especialista no Enem ou se isso não te incomoda, é mais uma paranoia minha e aí você já entra nessa discussão comigo. Vamos lá? Por que o Enem pode ser considerado muito sério e zero várzea? Porque é uma prova bastante séria, de verdade. As pessoas que trabalham no Enem ali envolvidas na produção de questões, as pessoas que trabalham na elaboração dos programas, na elaboração das cartilhas para corretor do Enem, são pessoas muito sérias, muito comprometidas. O processo de correção do Enem é um processo muito sério, apesar de muita gente falar coisas às vezes indevidas na internet sobre ele. Eu já fiz várias vezes o curso de corretor do Enem e eu posso afirmar com toda convicção, é muito sério o curso, é muito bem feito e a correção do Enem no geral muito boa e muito bem feita. Então não é só para falar mal, tem as coisas boas. Óbvio que tem um lado negativo do Enem, a gente vai discutir isso também, mas o lado positivo vale a pena ser ressaltado. Uma outra discussão que vale a pena demais ser feita é se o Enem é uma prova para todas as pessoas. Eu acredito que não. Eu acredito que o Enem é uma prova feita para alunos de escolas particulares, principalmente para pessoas que fazem cursinhos pré-ENEM, tá? Existe uma diferença muito grande na preparação de quem faz um cursinho de Enem e para quem faz a escola apenas. Eu digo isso com uma vasta experiência, trabalho com alunos que estão nas melhores escolas aqui de Belo Horizonte, e eu consigo perceber claramente a dificuldade que esses jovens têm, mesmo estando nas melhores escolas da cidade. Então você tem que entender que a escola tem uma função social além do que é o Enem. E isso é muito bom e é muito válido e a gente tem que levar isso em consideração. A gente não pode só ficar reclamando e falando mal da escola ou mal do Enem. Tem que ter todo esse contexto. Por outro lado, o Enem, para quem é de escola pública, é uma porrada, mas uma porrada muito bem dada. Porque a gente sabe que a escola pública no Brasil, ela existe meio que na má vontade, né? Se você pensar, quanto mais prolifera a escola particular, mais a escola pública é deixada de lado, tá? Então existe uma política de exclusão social que envolve o enfraquecimento das escolas. Isso é óbvio, né? Qualquer pessoa consegue perceber isso. Então a gente tem que entender que esses alunos de escolas públicas, eles passam mais aperto do que os alunos de escola particular. Muitas vezes as pessoas não fazem 5, 10, nem redações no ano. E eu já ia falar 5, 10, 15, 20, 30, pensando nos meus alunos, mas a verdade é que tem aluno de escola pública que chega para fazer o Enem tendo feito 4, 5 redações no ano, quando muito. Então isso é um problema muito sério mesmo. A gente precisa de dar essa devida atenção a isso,
para entender, já que a gente acredita que o Enem é uma prova para todas as pessoas e que, né, todo mundo merece fazer um Enem e todo mundo merece ter essa oportunidade, a gente tem que entender também que o melhor a fazer é se preparar num cursinho. Eu não ganho nada com isso, eu tenho só um cursinho de redação, não estou nem falando para você fazer matrícula no meu cursinho, não estou nem te vendendo aula, estou levantando a discussão para você também rebater essa discussão e me dizer se você acha que o que eu estou falando tem razão ou não. Eu posso ter errado? Posso. Nunca tive, mas hoje eu posso. Estou brincando. Dentro da minha área de redação, eu acho o Enem fantástico. Tem outro vídeo no canal sobre isso, como eu sou fã do Enem, justamente porque ele faz ao aluno de escola, no geral, discutir assuntos muito legais, muito importantes e muito relevantes para a nossa sociedade. Por exemplo, nesses últimos 5 anos, a gente tem falado muito sobre fake news, né? Desde 2016, com as eleições do Trump nos Estados Unidos, depois 2018, agora 2022, a gente viu como que essas fake news são armas de guerra, né? No caso, guerra política. A gente discute também questões de povos, minorias sociais, cara, caiu no Enem de 2022 sobre os povos tradicionais. Dentro desses povos tradicionais tem os povos originários, que são os indígenas, tem os quilombolas e tem os ciganos, entre vários outros grupos desses, tá? Isso é muito importante para a nossa sociedade. A gente fala sobre agrotóxico, a gente fala sobre migração, sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, cannabis medicinal, o que mais que a gente fala? Padrão de beleza, discurso de ódio, enfim, são, né, mais de 30, entre 30 e 50 temas por ano que a gente discute num curso de redação. Então você imagina que a gente pega a cabeça de vocês que são jovens e coloca para pensar em um monte de problema social, cara, um monte de questões importantes para a nossa sociedade. Por exemplo, sustentabilidade social. Você sabe o que é sustentabilidade social? Às vezes a pessoa acha que sustentabilidade é só falar de reciclagem, né, reutilização. Não. Tem a questão da sustentabilidade social, que é uma sociedade que tem a sociedade é sustentável entre si, tipo, é uma ideia meio que de todos terem oportunidades iguais, todos terem condições de alavancar na nossa sociedade. A gente sabe que o Brasil tem um problema grave com isso. Ao contrário da mobilidade social, a gente discute um tema chamado mobilidade social. É de quando uma pessoa consegue sair de uma classe social baixa e ter uma ascensão, por exemplo, a uma classe social alta. A gente discute sobre adoção, a gente discute analfabetismo, entre vários outros assuntos que são extremamente relevantes para a nossa sociedade. Então, nesse quesito, para mim, o Enem é fantástico, ele tem um ponto positivo muito grande, que é justamente colocar o jovem brasileiro para pensar e para discutir os problemas sociais do seu país. Eu acho isso fantástico, isso nunca deve acabar no Enem, tá? Se a gente pensar na discussão das questões, se é conteudista, se não é, se cai mais química ou mais física, isso é uma questão para a galera dessa área, tá? Eu não sei te falar sobre essa área, mas sobre a redação eu te garanto que é fantástico a forma como o Enem trabalha. Gostaria de saber a sua opinião, se você acha que esse tanto de especialista no Enem confunde, ajuda ou te atrapalha, você que está vivendo isso. Às vezes você caiu no canal de Certa Palavra pela primeira vez, não me conhece direito, não sabe quem eu sou, não sabe como que eu trabalho redação, não sabe como é que eu discuto o tema, como é que eu faço as questões de texto escrito, né? Tem muita aula de texto escrito para te ajudar a fazer introdução, argumentação, proposta de intervenção, enfim, é um canal super completo. Às vezes você não sabe ainda a forma como eu discuto isso, como eu trabalho com isso e quer participar do debate. Faz um comentário aqui e me conta se esse tanto de gente, cara, ajuda ou atrapalha você na sua preparação, se você fica meio perdido ou meio perdida, ou se isso não importa e você está aqui mais procurando coisas extras porque você confia na instituição que você estuda. E outra coisa que eu gostaria de te pedir é para você me dizer de qual cidade do Brasil que você está me assistindo, cara. Eu adoro saber de onde as pessoas me assistem, fico muito feliz. Eu estou em Belo Horizonte, foi um prazer estar com vocês, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.